Fala família, tudo bem? Vamos para mais uma correção de cor. Dessa feita com cabelo que tá com a raiz branca, cabelo que já foi colorido de diversos tons, com 4, 5 e 6. Então nós iremos agora fazer uma correção total. Para iniciarmos essa correção, iremos preparar o cabelo com Revolution. Tinha feito teste de mecha, fiz 4 testes de mecha, gente. E por que que pareça, a parte frontal não deu positivo, porém todo o cabelo deu, menos as duas mechas frontais. E mesmo assim decidi fazer, né? Porém eu fiz algumas adaptações. Fiz o tratamento de Revolution, né? Higienizei 3 vezes com o shampoo, 2 vezes de shampoo lavatório e uma vez com o shampoo de tratamento da Revolution. E logo em seguida fiz o tratamento de Revolution também. E aí já vim fazendo um corte e já vou começar a fazer descoloração. Olha lá o teste de mecha. Gente, os testes de mechas eu fiz com um pó que eu tenho aqui, que ele é um pó que, na minha opinião, ele é um pó que abre muito bem o cabelo, porém, em compensação, ele abre sensibilizando bastante. Então, gente, eu sempre apareço esses cabelinhos de aí que ela gosta. Eu tinha feito teste de mecha com X 30 volumes também e com o pó. E, gente, sensibilizou bastante a parte frontal, que é a parte onde a química é mais presente, onde a gente tem que selar mais. E, enfim, decidi utilizar o pó da MAMP com o X de 20 e fazer todo esse processo de coloração, né? Fiz a misturinha de 1 para 2, tá certo? Misturinha padrão. Ó, o teste de mecha, gente, tô mostrando aí. Super aprovaram. Já faz um bom tempo que nós estamos preparando esse cabelo para esse grande dia. Da primeira feita, eu fiz uma decapagem da cor, porque ela tinha utilizado 4.0 no cabelo, então precisaríamos decapar a cor do todo o cabelo. Decapamos o comprimento, né? E ela começou a tratar o cabelo em casa. De lá pra cá, acho já tem um período, acho que de uns 7 meses, desde essa decapagem dessa cor, faz um bom tempo. A gente só fez só um processo de botox e um gloss. Faz um período de tempo de 4 meses que ela está sem nenhuma química e que a gente vinha preparando esse cabelo para esse grande dia. Porém, o que pode também ter ocorrido com a reprovação do teste de mecha. Também, gente, a questão que ela fez cirurgia, sim. E já faz um bom tempo, assim, que ela tá tratando problema de saúde. E daí ela já fez também várias cirurgias, e inclusive ela sempre relata que no pós-cirúrgico é muito ruim, por conta que tem muita queda de cabelo, devido à anestesia, mesmo que seja local, geral, enfim. Isso também pode ter ocorrido. E sem contar que ela tá tomando muito antibiótico. Aliás, ela estava tomando um antibiótico, né? Por conta que deu uma pequena complicação e deu livramento a ela na cirurgia. Porém, ela precisou tomar antibiótico devido a um problema que ela teve. Então, ela tomou antibióticos muito fortes. Isso também pode ter acontecido, de ter reprovado o teste de mecha. Mas enfim, antes que eu continue falando aqui sobre o histórico capilar, vamos lá. Dividir a parte de trás em duas partes, né? Gente, sem muito segredo. Intervalo de 2 dedos, fazendo zigue-zague, pegando a parte superior do zigue-zague. Fiz isso em toda a cabeça. Toda a cabeça. Inclusive, eu acho que ficou 6 papéis de cada lado. 6 papéis, creio eu, né? De cada lado, na parte de trás. E é isso. Essa técnica é uma técnica simples, porque eu queria corrigir total esse cabelo. Mas enfim, gente, aí ela queria muito fazer uma morena iluminada, então eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos tratar e cuidar. Já foi falado para ela que o cabelo dela ficaria muito detonado se fosse fazer uma morena iluminada, mas a gente tentou fazer o possível para manter a saúde e a integridade da fibra. Claro que pelo histórico capilar, tanto de química como selagem, botox e gloss que ela tem, ligado também que ela tem coloração escura, tipo 4.0, também já coloriu de 5.0. Esse comprimento aí vocês vão ver que está bem saturado. Vocês vão perceber que quando eu remover o papel, eu não deixei agir tanto tempo devido, né, esse problema que ocorreu na parte frontal, que teve a reprovação. E, enfim, gente, eu também estou utilizando o anti-quebra da Nayara Bezerra, que é o Amino Before. Ele tá lá atrás, aquele rosinha, vocês vão ver eu aplicando em algumas partes, por conta que eu não queria sensibilizar ainda mais. E vamos ser sinceros, gente, esse é o cabelo do dia a dia. Cabelo de cliente real é isso. Cabelo de correção de cor, cliente que tinha um sonho
de fazer uma hora iluminada no cabelo não é um sonho de agora, exatamente já faz em média quase 3 anos que ela queria iluminar, mas devido aos processos cirúrgicos ela não teve como. Então, gente, é isso. Cabeleireiro de bairro é isso. Eu não nego a vocês que a minha realidade é essa. Eu mostrando, gente, o zigue-zague, né? E eu fico muito feliz em conseguir realizar esse tipo de sonhos, né? Porém, eu sempre falo que sempre há um sacrifício, que é a saúde capilar. Nesses casos desse tipo de cabelo, a gente sabe que o cabelo ele sensibiliza. Então, eu sempre tenho um acompanhamento especial com as minhas clientes. Toda semana eu tô pegando no pé, perguntando o que ela fez no cabelo, como ela tá cuidando em casa, dou dicas. É a primeira lavagem feita aqui no salão. Se acontecer algum problema, eu consigo acompanhar as minhas clientes de perto. Eu tenho totalmente um acompanhamento vitalício com as minhas clientes. Uma vez minhas clientes, elas sempre fazem perguntas, eu sempre dou sugestões para melhorar o dia. Vocês vão perceber que algumas mechas, como por exemplo essa do topo, eu tô aplicando um amino before bem na raiz e não tô subindo tanto o produto. Por quê, gente? Essa parte daí, ela está com quebra capilar. Eu notei que tem vários pedaços de cabelo. Questionei a ela e ela me deu algumas hipóteses. Isso pode ter sido por conta que ela estava utilizando um gel para controlar o volume, sem também contar que o cabelo dela é um cabelo muito cheio. Então, às vezes, vamos supor, aplicou o shampoo, vai remover o shampoo. Antes de aplicar a máscara de tratamento, ela vem penteando com um pente fino. Gente, não façam isso. Isso pode causar a ruptura e a quebra da fibra. Então, cabeleireiros, fiquem atentos, tá certo? A parte frontal, gente, o mesmo esquema, né? Intervalo de 2 dedos, 2 mechas. Aí eu tô prestando mais atenção, pessoal. Por conta que essa parte daí foi onde o teste de mecha me provou que o cabelo não estava tão apto para passar. Ó, o teste de mecha tá inteiro, gente, tá vendo? Mas alguns pedaços eu consegui observar que teve quebra. E essa quebra, além de ela tá passando gel, a parte da frente dela tá bem quebrada, né? E a parte de trás também, ela usa alguns adereços que tem metal na composição, tipo diadema, algumas tacas que querendo ou não termina tracionando a fibra, sem contar a tração na hora de desembaraçar. Inclusive ela fala que essa parte que ela é mais alta, ela tem que desembaraçar bem. Então eu creio que tenha sido por conta disso. Na franja, gente, também, ó, eu só peguei só essa mecha, que eu vi que tava mais apta para passar pela descoloração. Olha o tanto de cabelo pequeno que ela tem, gente. Sem contar também que ela naturalmente é uma pessoa que tem muito cabelo e tem muito cabelo pequeno na frente. Ela falou que puxou muito a mãe dela, que a mãe dela tinha esses baby hair muito grandes na frente. E naturalmente ele já é assim. Então eu fiz o quê? Apliquei algumas mechas, mas assim, pontuais mesmo. Aplicando sempre a mini before. E como eu tava conversando com vocês, gente, essa minha cliente é uma guerreira, viu? Ela passou por vários processos e hoje ver ela realizando esse sonho dela, eu acho que eu fico mais feliz por ela ter me escolhido para fazer esse procedimento, porque ela confia muito no meu trabalho e eu sou muito grata a ela por ela ter me escolhido. E, gente, é isso a realidade do cabeleireiro de bairro. A gente pega esses tipos de serviços, mesmo a gente sabendo que são de alta complexibilidade, a gente tem que entender realmente o que está fazendo para poder não acarretar uma quebra excessiva ou acarretar algum problema futuro. Então, a gente tem que sempre prestar atenção no que a gente está fazendo. E o pó da MAMP e a OX da MAMP, gente, foi assim, uma mão na roda. Tem 2 pós colorantes que eu tenho visto que, para mim, tem um plex muito bom de tratamento, que é o pó da MAMP e o pó da Soul Playlist e Easy Recovery. São 2 pós que eu sinto que tem um blend muito bom de tratamento. Não é à toa que, se eu tivesse feito com outro pó, mesmo se eu baixasse a volumagem para 20, ele não teria passado tranquilamente o processo de descoloração. Bom, gente, vocês conseguem observar, olha a cor que está abrindo, porém a ponta, observei que estava mais clara devido àquela decapagem que eu tinha feito. E agora eu vou estar utilizando alguns tons para fazer a correção, gente. Vou estar utilizando 4.0, 6.0 e 7.1 para estar fazendo as mechas inversas, isso mesmo, vou fazer uma correção total nesse cabelo. As mechas que ficaram pro lado de fora, essas mechas eu vou colorir, porque a gente observa que tem uma mistura muito grande, a ponta tá mais fria, o meio tá muito saturado e a raiz já tá clareando fora os brancos que ela tem. Então eu prefiro uniformizar todos os tons. Utilizei o X de 20 volumes, tá certo? Para estar fazendo a pigmentação, a coloração dessa fibra. Fui aplicando em todas as mechas negativas, aí vai ter um contraste muito lindo de luz e sombra.
E deu super tempo, assim, gente, de fazer toda essa aplicação, porque eu usei o X de 20 volumes, é um cabelo que é grosso, uma fibra que demora um pouco mais a descolorir e a pigmentar, por exemplo, então tinha tempo de sobra. E sem contar também que o pó da MAMP, ele abre, ele é muito parecido com o pó da Vela 7 volumes. Ele abre assim bem sutil, devagar, ele não tem aquela pressa. Não é aquele pó descolorante que abre com a ligeireza alta, aquele pó que abre literalmente sem se preocupar com a saúde capilar. Ele é um pó bem tranquilo e graças a Deus isso me ajudou bastante. Inclusive eu uso muito esse pó para fazer morenas iluminadas. Esse pó é perfeito, porque me possibilita montar toda a cabeça e tirar os papéis juntos, porque a abertura dele é super assim tranquila. Além disso, gente, nessa mistura adicionei corretor 013, tá certo? Coloquei no total, se eu não me engano, foi 6 gramas de Mix 013, que na London é o verde. E logo em seguida eu coloquei 30 gramas de 4.0 mais 15 gramas de 6.0 mais 15 gramas de 7.1. Fiz essa mistura, a proporção foi de 1 para 1,5 de OX de 20 volumes. Aí eu já estava finalizando. Por que eu estou colocando em papel alumínio? Porque vai me ajudar na hora que eu fizer a limpeza e repassar o pó, e as mechas escuras não tocarem nas mechas claras. E vocês perceberam que na parte da frente eu já fiz a aplicação dessa mesma coloração nos branquinhos dela. Esses branquinhos dela são muito resistentes porque a fibra dela é bem espessa. Então o que eu fiz? Aproveitei que sobrou produto e já fiz literalmente como fosse uma pré-pigmentação para fixar e dar uma leve cobertura nesses branquinhos. E eu fiz isso em todo o cabelo. Nessa hora eu notei que mesmo fazendo a desmetalização e o detox para remover qualquer resquício de metal pesado e neutralizar o pH desse cabelo, eu notei que alguns papéis começaram a esquentar, tá certo? Retenção, eu não senti em hipótese alguma aquele cabelo começar a reter água, não. Porém, eu senti que começou a esquentar, mesmo que fosse de levemente, mas eu senti esquentar. Então, o que eu fiz? Esses papéis que estavam esquentando, eu decidi alguns que eu vi que realmente já estavam no tom bom, mas estava quente. Eu removi o produto e reapliquei somente no meio, onde eu falei a vocês que ainda tem resquício daquela coloração escura, né? Porém, outros papéis que eu vi que estava tranquilamente, assim, dava para colorir novamente, eu coloquei dentro do papel alumínio. Mas algumas mechas eu decidi deixar livre para poder o cabelo também não fragilizar, até porque o tom estava bem parecido. Na câmera não dá nem para perceber tanto, mas algumas partes estavam ainda com resquício de bastante assim laranja. E o que eu queria era um amarelo alaranjado, né, para poder tipo assim ao máximo remover o resquício dessa coloração. E agora, gente, ó, eu vi, né, que a parte frontal também estava boa, aí as manchas estavam boas, já fui tirando. Essa parte daí, vocês perceberam que tá um pouco sensível, gente? Pois é, essa parte daí eu notei que teve uma sensibilidade, então eu já fui aplicando o Amino Before, porque ele tem proteínas e aminoácidos. Então é isso que o cabelo perde na hora da descoloração. Sem contar também que perde queratina. E eu vou estar utilizando, depois vocês vão ver, que eu vou estar utilizando 2 produtos da sua playlist, que são cinza. Inclusive tá lá no balcãozinho, que é auxiliar. Esse produto é um gel, um queratina em gel, assim, grosso modo, com a queratina em gel, que vai ajudar a fazer também a estabilização. Algumas mechas eu vi gente que ficou bem sensibilizada, mas estava eu lá trabalhando, dando meu sangue para fazer o possível e o impossível para esse cabelo. Mas esse cabelo iria ficar bonito. Mas, gente, eu errei feio aí no topo. Vocês perceberam que as duas mechas do topo, elas estão muito marcadas? Pois é. Na hora, olha a franja como abriu um tom perfeito. Eu notei que, fazendo estabilização também, ó. E coloquei de volta no papel, sem nada, que era, chamei para não bater, não. O cabelo já descolorido, não bater na parte onde tinha coloração. Enfim, gente, eu fiz 2 mechas muito, mas muito largas, né? Essa já aí que eu tô abrindo aí, eu que abri, fechei o papel.
Então o que acontece? Marcou muito e vocês vão ver como ficou, gente. Mas enfim, a vida do cabeleireiro não é fácil. Daí, deu tempo de pausa, deixei agir mais ou menos cerca de mais 20 minutos. Fora também o tempo que o cabelo já estava agindo na coloração. E ok, né? Já fui fazendo a higienização. Eu sempre lavo, gente, com shampoo ao menos 2 vezes, porque é para tirar bem qualquer resquício. Eu não me atentei, mas assim, não precisei também ter aquela preocupação para não misturar a coloração escura com as mechas para não escurecer, porque eu sabia que não iria escurecer. E esse produto aí da sua playlist, gente, são 2 passos. É o Biodefend. Meu Deus, que produto perfeito. Esse produto é ótimo, ele tem blend proteico de aminoácidos, sem contar também que ele estabiliza o cabelo, é top, perfeito. Aí eu já tava notando que as mechas tinham ficado largas em cima, mas assim, não, vamos lá, vamos ver, né? Como é que vai ser, como é que vai ficar. Aí chegou a hora mais temida, que é a hora de juntar, ou seja, desembaraçar o cabelo e ver como ficou essa obra de arte. Peguei uma mecha, né, separada, apliquei o produto e algumas mechas também já fui aplicando no passo 2, que é o em gel. Esse aí é o passo 1 e o passo 2 é um em gelzinho, que é aquele gel queratinizado. Esse daí, ó, tá vendo? Porque eu notei que essa mecha aí também tava precisando desse gel, que eu chamei para fazer um tratamento mais completo e deixa o cabelo bem emoliente. Aí eu vim aplicando bem, gente, em todo o cabelo e venho desembaraçando, ó. Fazendo isso, aplicando mecha por mecha, tomando cuidado, desembaraçando sempre no sentido da mecha como ela foi criada. E olha, gente, a mecha em cima ali como ficou muito marcada. E vocês vão ver o que eu tive que fazer. Mas assim ficou o cabelo dela, ó. Desembaracei ele todinho, todinho, todinho. Esperei o tratamento agir durante 15 minutos. Fiz a remoção. Em seguida, apliquei outro tratamento que se chama Stance Repair, que é como se fosse uma máscara de colágeno, que ela é líquida, que é ótimo. E aí eu já estava fazendo a cobertura dos fios brancos e também eu estava fazendo a espumada de transição de cor. Eu sempre gosto de proteger o comprimento com algum tratamento, porque, querendo ou não, é coloração. Então, isso impede que essa coloração ela termine até descendo, de grosso modo de falar, mas termine encontrando a parte de ponta e comprimento, para não estar aquelas manchas. E aí eu utilizei, foi somente 4/6, tá certo? Para fazer essa espumada de raiz. E olha, gente, eu tô descendo bastante mesmo, porque eu quero que realmente seja mais difuso esse começo, para que fique uma pegada não tão vulgar, mas que fique uma pegada mais sóbria. Para tonalizar, eu utilizei 8.21 e 7.21, né, que é da London, são bem frios os tons. Utilizei o X de 20, tanto para o esfumado, tanto para a transição de cor, utilizei oxidante de 20 volumes, tá certo? Aí eu já estava fazendo a parte de transição de cor, olha, eu fazendo toda a parte de transição de cor e fazendo uma aplicabilidade bem aplicado mesmo. Eu não queria deixar nenhum cabelinho branco. E se porventura apagasse o início na mecha, essa seria a proposta. Lembra que eu quero uma pegada mais difusa. Eu comecei a aplicar o tonalizante na cadeira e disse, não, vou fazer o seguinte, eu vou remover e aplicar o tonalizante todo no lavatório. Vai ficar até melhor pra mim. E fiz toda a aplicação do tonalizante do lavatório, separando parte por parte. E aí, gente, esse tonalizante eu deixei agir durante mais ou menos 15 minutos. Eu deixei agir bem, porque eu queria neutralizar ao máximo os tons amarelados e alaranjados. Eu utilizei a tabela pérola, tá certo? O 821. 821 tem o azul, que é supremo. Sem contar também que o 2 é o violeta. E eu utilizei justamente essa mistura para trazer uma neutralização ao máximo. Aí eu troquei, gente, a bichinha tava toda molhada. Porque o meu lavatório, as clientes não terminam encostando muito bem, então termina escorrendo para as costas, né? Daí eu utilizei o tratamento que é Basic da Trace, Basic Hydration da Trace. Gente, a minha câmera ficou desfocada, eu não sei porquê, só esse momento ficou desfocado. E eu terminei não me atentando a isso, e ficou assim mesmo o vídeo, nem vi. Até porque também meu tripé tá quebrado, e daí eu tive que comprar outro. Enquanto isso, eu deixo o celular na prateleira e eu faço a gravação com a câmera traseira. Aí não tem erro, eu apliquei o shampoo da Trace,
Logo em seguida, apliquei o uso obrigatório. Depois de aplicar o uso obrigatório, né, em todo o cabelo, eu aplico bem direitinho. O uso obrigatório é ótimo nesses casos, gente. O uso obrigatório ele é repleto de tecnologias da Truss, então isso ajuda a trazer um tratamento melhor à fibra capilar. Muitas pessoas usam como protetor térmico, mas, gente, além de ser protetor térmico, ele é um tratamento, tá certo? Um tratamento profundo. Inclusive, se você aplicar o uso obrigatório sem um cabelo, ao menos sequer estiver danificado, a sensação que dá é que o cabelo fica muito pesado. Então esse é um produto muito funcional que faz a cauterização da fibra capilar. Logo em seguida eu vim aplicando também o condicionador de tratamento da Truss, que ele é um tratamento condicionante, né, que ele tem aloe vera e eu não lembro os extratos dele, mas gente, o cabelo, depois de coloração, depois de moreno iluminado, o cabelo fica uma luva com esse tratamento. E deixa agir durante 20 minutinhos, logo em seguida levei a cliente para a cadeira e comecei a fazer o processo de escova. Foi aí que eu notei, gente, que o design superior e frontal da mecha não tinha ficado tão legal. E pasmem vocês, gente, eu só notei isso quando eu já estava finalizando o procedimento, isso mesmo. No final do procedimento foi que eu notei isso. E para escovar esse cabelo, gente, eu utilizei também o protetor térmico da Truss, tá certo? Que é o uso obrigatório. Atrás ficou bonito até, mas se percebe, consegue observar que essas mechas estão bem largas na parte superior. E minha proposta para ela não seria essa. Então, quando eu finalizei, fiz o Babyliss, olha lá, a mecha bem grossa, gente, na parte frontal. Quando eu fiz o Babyliss, foi que eu notei que juntou uma parte com a outra e eu vi que não ficou massa. Aí eu fiz o Babyliss com a prancha, tá certo, gente? E sabe o que eu fiz, gente? Eu voltei, analisei, mostrei a ela. Eu poderia muito bem ser um cabeleireiro dizendo que tinha ficado bom, mas eu não sei que ser um cabeleireiro assim falso. Eu disse que não ficou legal e que eu precisaria corrigir aquilo, porque aquilo estava me incomodando, gente, em um nível que vocês não têm ideia. O que aconteceu? Eu fiz uma mistura de... A minha 4.0 acabou. Aí o que eu fiz? Eu peguei a 7.1 com 3.0, ficando na altura de 6, e fiz as mechas inversas na parte superior da cabeça. A franja ficou perfeita, mas eu queria que justamente as mechas fossem mais descidas na parte de trás. Olha como ficou, gente. Não achei legal. Ficou muito marcado. Olha o meio como ficou. Muito, mas muito iluminado. E essa não era a proposta para esse cabelo. E eu gravei o vídeo e depois eu fiz, cara, que não tá legal não. Aí analisei, olhei pela outra ótica. Eu disse, não, eu preciso corrigir. Ela não ficou bonito. Eu disse, não tá legal. Vocês vão se incomodar depois. Gente, é melhor você corrigir enquanto a cliente estiver no seu salão do que depois acontecer que alguém vê e dizer assim, seu cabelo não tá legal. E olha, gente, cabelo já corrigido, olha a perfeição. Fiz algumas mechas inversas, olha o antes e o depois. Cabelo sóbrio com muita elegância. E esse foi o vídeo. Se você tenha gostado, curte e comenta para mais dicas e mais transformações.